avaliando, e o Pacheco deixou claro que vai ser prioridade esse ano, querem acabar com a reeleição e tornar o mandato de 5 anos, aumentar o mandato para 5 anos. Se esse projeto for adiante, não vai ficar em 4 anos, isso é fato. Então devem aumentar para 5 anos, acabam com a reeleição e unificam aí as datas das eleições. Olha, Gleisi Hoffmann, do PT, solicitou uma investigação em Indaial depois de conflito com a ala bolsonarista. Em uma declaração recente, a Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, pediu uma investigação sobre as ações do prefeito André Moser e também do ex-deputado e pré-candidato à prefeitura Laércio Schuster, ambos aí da ala bolsonarista de Indaial, que teriam mobilizado manifestações nas ruas para impedir a realização de um evento político do PT na cidade. Hoffmann criticou veementemente essas ações, descrevendo elas como uma clara violação dos princípios democráticos e do direito de reunião. O embate político ganhou destaque depois do confronto midiático entre os partidos, ou melhor, entre os partidários aí do PT e os manifestantes mobilizados pelos bolsonaristas. Hoffmann enfatizou a necessidade de intervenção urgente por parte do Ministério Público Estadual, argumentando aí que tais atos são inconstitucionais, representam uma afronta ao Estado democrático de direito. Essa situação repercutiu bastante, repercute ainda nas redes sociais aqui da nossa região também, com candidatos aí batendo boca, com líderes partidários batendo boca nas redes sociais e de forma bem veemente mesmo, utilizando aí palavreados até bem fortes em relação às pessoas envolvidas nessa situação e chegando ao ponto da líder do Partido dos Trabalhadores se envolver na situação, solicitando investigação aqui em Indaial após essa situação. Eu vejo que essa situação, você jogar e trazer essa polarização tão forte aqui para as nossas cidades aqui, muitas vezes é forçar a barra para ganhar justamente isso que estão ganhando, querem ganhar de alguma maneira a mídia, né? Nós estamos aí às vésperas, claro que temos vários meses ainda pela frente, mas em termos de prazo para a campanha eleitoral, a situação já ferve nos bastidores, a gente já comentava isso aqui já no ano passado, os bastidores fervendo. Então o que acontece? Querem de alguma maneira ganhar visibilidade, certamente não conseguem fazer isso de outra forma, e ganhar essa visibilidade dessa forma pode estar até comprometendo determinadas campanhas ali em Indaial. Então tudo que é em excesso não é bom, e essa situação aí também, na minha visão, claro, você também aí da sua casa, você que acompanha a nossa programação também deve ter uma visão desses fatos, que você já acompanha aí pelas plataformas digitais também. Você que é de Indaial está muito mais próximo aí do que está acontecendo também, certamente está formando opinião a respeito. Mas a gente aqui segue com essa opinião. Tudo que é tão excessivo acaba sendo muito ruim para todo mundo. E ficar com esse tipo de situação agora gerando, inclusive, essa ação do PT nacional, trazendo o foco para o município de Indaial, não sei se isso será uma mídia positiva ou negativa para quem está envolvido nesse imbróglio. O DENIT informa interdição total da BR-101 Navegantes. Já a partir de ontem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, alerta para a interdição total da BR-101 em Navegantes, que começou já a partir de ontem, segunda-feira, dia 5. Os bloqueios totais de tráfego serão realizados em dias alternados, das 22 às 5 horas da manhã, das 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do outro, até amanhã, quarta-feira, visando minimizar o impacto no trânsito. Importante destacar que não haverá intervenções de tráfego durante o período diurno. Então, somente das 22 às 5 da manhã. A medida é necessária para permitir o avanço das obras do novo viaduto da duplicação da 470, localizado no quilômetro 111 da BR-101,
Durante a execução das obras, as equipes do DENIT estarão dedicadas à concretagem do novo viaduto no quilômetro 7 da 470 sobre as pistas da 101. Vale ressaltar que a operação está sujeita a adiamento em caso de condições climáticas desfavoráveis, o que não deve acontecer, pelo menos é o que temos aí de informação sobre o tempo e a temperatura também. Então, essa interdição para quem circula muito ali nesse trecho de Navegantes, da BR-101 e da 470, na intersecção das duas, muita atenção, mas a interdição total acontece só nos períodos aí das 22 horas até as 5 da manhã. Olha, ainda falando sobre o caso aí das vacinas da Covid aqui no estado de Santa Catarina, na tarde de ontem uma reviravolta marcou aí o debate jurídico em torno da vacinação infantil contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. O desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o José Carlos Carstens Kohler, abdicou de julgar o polêmico decreto aí do prefeito de Blumenau, o Mário Hildebrand. O Partido aí dos Trabalhadores, na verdade o PSOL, né, entrou com ações já no dia de ontem, ações judiciais para impedir, para barrar o decreto do prefeito de Blumenau, também do prefeito de Joinville, e assim vão seguir aí fazendo com todos os outros prefeitos que lançarem esses decretos. Portanto, o desembargador queria julgar o caso do decreto do prefeito de Blumenau, abdicou de julgar. O decreto em questão do prefeito propõe a retirada da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para o processo de matrícula em escolas municipais. A decisão de Kohler, motivada por experiências pessoais dolorosas relacionadas à pandemia, levou à sua declaração de suspeição, um movimento incomum, né, que destaca principalmente a natureza emocional carregada aí do tema para o desembargador. No despacho, inclusive, o desembargador, além de expressar sua dor e inconformismo pelas perdas sofridas durante a pandemia, enfatizou a falta de imparcialidade sentida ao enfrentar os casos relacionados ao Covid-19 e também vacinação. A condução do caso foi, portanto, transferida para outro desembargador, o Sérgio Roberto Basta Luz, cujo posicionamento ainda está pendente. Paralelamente, a relatora Denise Volpato também se encontra em processo de análise de uma ação similar que tramita aí no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa situação continua, então, tramitando. É uma atitude coerente, né, do desembargador, que não se viu capaz de julgar esse caso em função do seu envolvimento emocional. Ele não falou para que lado ele estaria pendendo a votar em função desse seu envolvimento emocional, de um lado para o outro, ou para um lado ou para o outro, mas são atitudes que a gente não vê todo dia acontecendo no Poder Judiciário. Foi uma atitude de humildade desse desembargador aí, quando ele abriu mão de fazer essa votação. Obviamente que também há um peso, para tomar essa decisão, o peso da opinião pública, tanto de um lado quanto do outro, né? Qualquer que seja a decisão tomada, quando existem aí dois lados muito fortes, né, em relação a um assunto, o peso da decisão também é importante. Então, quando a pessoa vai tomar essa decisão, certamente ela leva em conta a opinião pública. O fato é que nós vemos aí um partido que basicamente vamos falar em termos de Santa Catarina, né? Em termos de Santa Catarina, o PSOL é um partido insignificante, né, em termos de representatividade aqui no nosso estado, mas consegue fazer um barulho desse aí. Essas são algumas questões aí da nossa democracia, né? De como é que funcionam aí os direitos dos partidos, o direito de associação das pessoas, enfim, e o direito que elas têm de recorrer e serem acolhidas aí pelo judiciário também. Então, a gente vê uma situação como essa, prefeitos, governador, tomando decisões, e aí um partido que nem em muitas dessas cidades em que as decisões foram tomadas nem representatividade tem, né, interferindo aí dessa forma.
Então também fica essa reflexão nesse caso aqui, mas de uma atitude de humildade de um desembargador que preferiu não julgar em função do seu envolvimento emocional com o caso. E olha, falando ainda em judiciário, o nosso Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse ontem, segunda-feira, em Paris, esses camaradas viajam, ficam fazendo palestras, entrevistas, e lá ele falou que a inteligência artificial deve ser regulada para proteger os direitos fundamentais. Como eles gostam de usar a palavra democracia. Então, para defender a democracia vale tudo, inclusive a regulação, principalmente, o foco nesse momento é a regulação das mídias sociais. E quando estão falando aqui em inteligência artificial, não se enganem também, vai ser utilizada a questão da inteligência artificial para regular na esteira aí da inteligência artificial para regular a mídia social como um todo. E a segurança, governança, outros termos aí bonitinhos que o Barroso usou para justificar, mas que pode ser muito útil para os tribunais também, ainda mais para combater a morosidade judicial. A declaração foi dada na Conferência Judicial das Supremas Cortes do G20 para embaixadores. Segundo o presidente do STF, a inteligência artificial tem a capacidade de afetar de maneira expressiva a democracia, os direitos fundamentais e o bem-estar social, tanto positiva quanto negativamente. Eu não sei para que usa esses termos, para afetar a democracia. Olha, a inteligência artificial ela pode ser usada para o bem e para o mal. Tem gente boa que 90% vai usar para coisas positivas, vai usar a inteligência artificial na indústria, vai usar a inteligência artificial para o benefício da humanidade, e tem 10% aí que vai usar para o crime. Então, sem esse papo de democracia, não. Olha, bandido é bandido, seja com a inteligência artificial, seja com qualquer outra situação nas redes sociais também, e esse tem que ser punido. Simples assim, né? Não precisa ficar enfeitando toda uma situação, porque por trás a gente sabe o que há. É a necessidade, é a urgência que eles têm em regular as plataformas digitais, não pelas mentiras que são contadas ali, mas muito mais pelas verdades que surgem rapidamente por ali. Esse é um assunto ainda que vai dar o que falar ainda, muita polêmica, muito pano para manga ainda. Olha, a farmacêutica Takeda, que produz a vacina contra a dengue, a Kedenga, emitiu um comunicado nesta última segunda-feira para informar a decisão de priorizar o atendimento aos pedidos do Ministério da Saúde no fornecimento dos imunizantes. De acordo com o comunicado, a Takeda suspendeu a assinatura de contratos diretos com estados e municípios e vai limitar o fornecimento da vacina na rede privada apenas para suprir o quantitativo necessário para as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante e completem aí o esquema vacinal com a segunda dose após o intervalo de 3 meses. A medida foi tomada, segundo a empresa, diante do cenário de inclusão da Kedenga no Sistema Único de Saúde, no SUS, e o agravamento da epidemia de dengue em diversas regiões do país. Isso tem cara aí de acordo com o governo federal, porque está sofrendo uma pressão danada. O governo federal, inclusive a ministra da Saúde, dizendo que não, que o Brasil não está sofrendo epidemia, e essa situação da dengue, várias mortes acontecendo, inclusive aqui em Santa Catarina também, a respeito da dengue, e essa situação da vacina, não está se priorizando, não está se forçando. Agora, com a situação em evidência, a pressão que está sofrendo o Ministério da Saúde, tem uma carinha de que faz um comunicado aí dizendo que vocês estão priorizando a gente, para que a gente possa lançar esse comunicado e tirar um pouquinho da pressão sobre os nossos ombros aqui, porque a gente lembra muito bem que por muito menos aí já começavam assim movimentações e termos que eram usados para outros governos quando se tratava desse tipo de assunto. Ontem iniciaram aí as atividades parlamentares
E o Lira veio com a faca nos dentes. Em discurso na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou um recado ao governo Lula, onde afirmou que não permitirá a omissão da casa e enfatizou que o orçamento pertence a todos, não apenas ao executivo, ao mencionar a disputa pelo controle da peça orçamentária. O discurso de Lira ocorre após o presidente Lula vetar 5,6 bilhões em emendas de comissão aprovadas pelo Congresso no ano passado. Vamos ouvir o próprio Lira falando a respeito disso na abertura dos trabalhos legislativos, que começou atrasado, era para começar sexta-feira, mas bom, é sexta-feira, então não dá para a gente começar a trabalhar na sexta, né? Já vamos emendar aí a sexta, o sábado, domingo e começamos na segunda-feira. E o Lira fez a seguinte manifestação, uma parte dela. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Muito bem, olha só, o Lira, como eu falei, veio com a faca nos dentes aí depois que teve veto do presidente Lula de quase 6 bilhões de reais em emendas de comissão aprovada. Aí o Lira joga pra galera, aí ele vem pro povo, olha, o orçamento é de todas e todos, mas quem está com o orçamento na mão mesmo são os parlamentares e o governo federal. O governo é que precisa executar o orçamento e também precisa ter aí as suas prioridades atendidas. É um jogo de poder envolvendo a peça orçamentária e o Lira já mostrou como será, já deu uma deixa ali de como será esse ano em relação ao governo federal. Será mais um ano de pressão para troca, para toma lá da cá, tenho certeza disso. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta terça-feira. São 7h23. Na hora de